Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre alguns comentários que foram feitos por três juristas aqui sobre a hipótese que eu levantei no meu vídeo de ontem. Ontem eu levantei a hipótese de que o Fux, indo para a segunda turma, abriria a possibilidade da defesa do Bolsonaro entrar com uma revisão criminal assim que ele tivesse concluído o julgamento, o trânsito em julgado, e pelo regulamento do STF, essa revisão criminal seria julgada na segunda turma. E ali na segunda turma agora você tem uma maioria com pessoas que, em princípio, seriam favoráveis a essa revisão criminal, seriam favoráveis ao Bolsonaro. A tomada pela Câmara, pelo plenário, foi justamente o caso de abuso de revisão criminal. E a revisão criminal, de fato, vocês sabem, ela só acontece em caso de coisa nova, de julgado novo. Não pode ser feita, não pode ser usado como um mero instrumento protelatório, uma mera revisão da coisa. Tem que ter um fato novo, ou então uma nulidade ampla no julgamento inicial. Então, assim, pode ser que aconteça de ir para o plenário ao invés de ir para a segunda turma? De novo, acho que sim, é possível. O doutor Fabrício Rebelo certamente entende disso mais do que eu, pode ser que caia no plenário ao invés de cair na segunda turma. Mas eu continuo achando que existe a chance de ir para a segunda turma, porque houve mudança desse entendimento de que as coisas que iam para o plenário agora vai tudo para as turmas. Então, de novo, pode ficar na segunda turma? Pode. Pode ser o Fux mesmo impedido supostamente votar? Pode também. Então, no final das contas, continuo achando que a minha hipótese está viável, ela continua válida. Ainda tem aqui o que falou o André Marsiglia, que ele diz o seguinte, olha só, o Fux pode salvar Bolsonaro na segunda turma? Aí ele coloca aqui, primeiro ele fala sobre a questão da inelegibilidade. Inelegibilidade, em princípio, podem ser levados para ele para a segunda turma, mas isso não acontece automaticamente, isso depende da anuência da turma e de não haver manifestação prévia de outro ministro sobre o caso. A revisão criminal é uma ação cabível quando o julgamento de Bolsonaro na primeira turma acabar. E quem julga, segundo o regimento interno do STF, é a segunda turma no qual está Fux. Ou seja, ele está falando aqui que não seria o plenário, mas seria a segunda turma, como eu tinha colocado. Beleza, pode ser. Antes disso, ainda cabem recursos como embargos, infringentes e coisa e tal. De todo modo, a jurisprudência do STF e uma leitura mais atenta do parágrafo único do artigo 77 mostram que ministros que participaram do julgamento em um caso que ocorre numa turma não poderiam atuar como relator nem julgá-lo novamente em outra turma. Ou seja, ele está levantando aqui a hipótese do impedimento do Fux, que, como eu falei, é verdade, ele estaria impedido, mas meio que ele pode tacar o foda-se nessa história, pode jogar do mesmo jeito. Ou seja, uma revisão criminal não poderia ser distribuída ao Fux, nem ele poderia participar desse julgamento. Sem Fux, a revisão criminal resultaria em empate, o que levaria a turma a ou favorecer o condenado, mas aí que tá, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, na revisão criminal o que vale é o indúbio pro società, ou recorrer a um voto de desempate do presidente, ou eventualmente solicitar a manifestação do plenário. Então, assim, essa confusão toda, você pode ver aqui, são três advogados muito mais conceituados do que eu, a verdade é essa, mas cada um deles com uma opinião um pouco diferente sobre a hipótese que eu levantei. Então, eu vou manter a minha hipótese. A minha hipótese, eu considero que ela é válida. Existe essa possibilidade. É isso que vai acontecer? Bom, aí, meu amigo, é querer demais, Bola de cristal eu não tenho. Mas vamos